Está no ar o programa Decisão, que conta com o apoio de algumas empresas, algumas instituições ligadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O nosso muito obrigado a vocês. Gente querida, gente amada, como disse e posso repetir, porque de fato é, que bom que vocês nos acolhem, que bom que vocês permitem que nós compartilhemos algumas verdades que são basilares para a nossa vida e que nós esperamos possam ser basilares cada vez mais para um maior número de pessoas. O programa Decisão, ele é um programa que sempre traz destaque a determinadas verdades bíblicas, porque nós somos participantes daquela igreja histórica que vai lá aos tempos apostólicos, vai lá aos tempos de Jesus, vai lá aos tempos de Pentecostes, quando recebeu a incumbência de trazer aquilo que antigamente em latim se dizia o rectum docere, a doutrina correta, a palavra de Deus, que hoje ainda tem condições de impactar a vida de todo ser humano. E nós, como uma igreja histórica, temos este compromisso. Por isso este programa tem este viés bíblico tão forte. De propósito, nós, na semana passada, mencionamos que mesmo que o domingo de Páscoa já tenha ficado para trás, ainda estamos liturgicamente falando no período de Páscoa. A Páscoa não fica circunscrita, não fica limitada ao domingo da Páscoa. O seu recado, o seu anúncio deveria nos acompanhar o ano todo, mas especialmente algumas semanas, enfaticamente. Na verdade pascal, nós queremos meditar e sobre ela falar. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, que é Páscoa, a ressurreição de Jesus é de uma dimensão tal que se constitui no recado mais importante que o ser humano pode receber. E na semana passada nós conversávamos sobre as consequências da Páscoa para os dias de hoje, as consequências da Páscoa para a nossa vida hoje, as consequências da Páscoa para que nós vivamos uma vida com sentido, para que nós experimentemos o amor verdadeiro, para que nós experimentemos segurança. Aliás, eu faço um parênteses aqui, talvez indo ao encontro de algumas curiosidades bem humanas que muitas vezes nos acompanham. O final do século XIX, e especialmente a primeira metade do século XX, se caracterizou, entre outras coisas, pelo surgimento de 3 grandes psicanalistas. Quando nasce toda a ciência da psicanálise, quando se descortina toda a visão psicológica formatada de uma maneira que começa a ser valorizada, quando nasce a própria psiquiatria, final do século XIX, século XX, primeira metade. E um dos expoentes deste mundo da psique, vocês conhecem, se chamava Sigmund Freud.
O Sigmund Freud dizia que uma grande necessidade do ser humano é a necessidade de amar e ser amado. E que há alguns fatores que impedem a vivência deste amor, do amar e ser amado. Mas que esta é uma necessidade fundamental, visceral de todo ser humano. Tanto faz se nós admitimos isto ou não, se confessamos isto como a nossa necessidade ou não. Jesus, o Evangelho, a ressurreição de Jesus, tem a capacidade de trazer a cada um de nós o significado do amor na sua abrangência maior que nós podemos imaginar. Aquilo que Sigmund Freud só tangenciou, só tocou, eu diria, perifericamente, Jesus anunciou quando esteve aqui entre nós e está registrado nos Evangelhos. E a ressurreição corrobora, a ressurreição anuncia, a ressurreição diz: Deus é um Deus de amor, que preenche a lacuna do amor e que nos capacita para amarmos e sermos amados. Mas houve um outro psicanalista, um outro entendido do mundo da psique, um tal de Jung, Carl Jung, também lá da Europa, quase que contemporâneo e por um tempo até amigo do Freud. O Carl Jung falava da necessidade de segurança que perpassa toda a interioridade humana. Ele diz: nós precisamos nos sentir seguros desde a tenra infância, mas vida fora. Nós precisamos nos sentir seguros não só em termos de termos casas gradeadas, casas com sistemas sofisticados de segurança, não. Ele falou da segurança interior, da segurança que nos leva a nos aceitar como somos, a aceitar os outros como são, a confiarmos nos outros e de sermos pessoas que outros em nós confiam. A necessidade da segurança. Com a ressurreição de Jesus, é declarada na grande manchete de Deus, colocada nos céus: eu sou Deus que traz segurança. Veja bem, aquilo que Jung só também tangenciou e falou perifericamente, Jesus há 2000 anos atrás já dizia: ele é o homem feito Deus que traz segurança ao coração humano, à vida humana. E a ressurreição comprova isto. Mas houve um terceiro psicanalista, um terceiro entendido no mundo da psique, um tal de Adler. Adler não disse bem o que Freud disse, nem o que Jung disse, mas ele amplificou um pouco estes pensamentos e ele disse: o ser humano, ele tem uma necessidade visceral também em encontrar qual é o sentido da sua vida. Por que é que ele nasceu? Por que é que ele está aqui? O que é que vem depois da morte? Ou seja, o ser humano, quando pergunta pelo sentido da vida, ele pergunta por aquelas questões clássicas, presentes em toda a raça humana. Bem, Adler, vou usar a mesma expressão, só ficou perifericamente na temática da segurança, do sentido da vida, Só tangenciou, para usar a mesma expressão dos outros dois. Jesus é o que aprofunda. Jesus é o que falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Ele nos dá é que dá sentido à nossa existência. E na ressurreição, isto é escancarado.
Na ressurreição, isto é enfatizado com letras garrafais, letras douradas, com uma música angelical, anjos cantando, as fanfarras de Deus em ação, as orquestras dos querubins e serafins a 1000 por hora, declarando: Jesus não ficou num buraco, não ficou num túmulo, Jesus é vencedor. E Ele nos comunica o que é o amor, Ele nos comunica aquilo que nos dá segurança, e Ele nos comunica o que dá sentido. Então, quais são algumas das consequências da ressurreição? São estas sobre as quais nós estamos falando, mas eu quero dizer mais algumas, eu quero trazer mais algumas para que vocês nelas reflitam. A ressurreição de Jesus, ela é o anúncio, ela é a declaração de Deus também de que nós podemos nos relacionar com Jesus hoje, no pleno mês de abril de 2012, tu e eu podemos nos relacionar com Jesus. Às vezes pessoas me dizem: Douglas, bom mesmo, foi há 2000 anos atrás. Bom mesmo, foi para aqueles homens e aquelas mulheres que lá na Galileia andaram ao lado de Jesus, escutaram a Jesus, experimentaram os abraços de Jesus, tiveram convívio com Jesus, amizade com Jesus, companheirismo com Jesus. Quero te dizer que tu e eu podemos ter a mesma experiência dos homens de 2000 anos atrás, das mulheres de 2000 anos atrás. Tu e eu podemos ter a mesma intimidade com Jesus hoje. Por quê? Porque Ele está vivo, Ele é ressurreto. As Escrituras Sagradas continuam falando a nós, elas não são só letras, elas não são só palavras. As Escrituras Sagradas não são só frases, parágrafos, capítulos, livros. As Escrituras Sagradas são o próprio Verbo de Deus, pelo Espírito Santo falando a nós audivelmente hoje, pessoalmente hoje. E tudo isto por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, para ser bem honesto, nós não somos inferiores ao Pedro, nós não somos inferiores a Maria Madalena, nós não somos inferiores ao centurião, nós não somos inferiores a nenhuma das pessoas que andou com Jesus há 2000 anos atrás, porque o mesmo privilégio é dado a nós hoje. Se não fosse a ressurreição, aí nós teríamos que ter este complexo, teríamos que sentir pena de nós. Pena que nós nascemos num tempo errado, nós poderíamos dizer. Pena que nós não vivemos naqueles dias gloriosos em que o Mestre habitou entre nós. Pena que nós não tivemos este privilégio. Isso se não tivesse tido ressurreição. Mas graças à ressurreição, tu e eu podemos sentar ao lado de Jesus hoje. Por isto, uma das frases mais bonitas, mais eloquentes, e que algumas pessoas às vezes ridicularizam ou até não valorizam devidamente, é quando uma pessoa diz para mim: sabe, Douglas, eu conheço a Jesus. Ele poderia dizer também: Jesus me conhece. Eu tenho intimidade com Jesus. Eu tenho feito uma experiência com Jesus. Eu o reconheço como meu Senhor hoje, como meu Salvador hoje. Eu vejo Jesus, eu escuto Jesus. E isto não é nada de loucura, é porque o Verbo fala conosco, o Verbo da vida, a Escritura é viva, fala conosco, nos revela estes fatos, e especialmente o fato: Jesus
hoje pode ser encontrado. Com Jesus hoje nós podemos ter intimidade. Nós, os que se identificam como cristãos, nós, os que falamos que a fé cristã é fato fundamental na nossa vida, não estamos fazendo confissões de crenças, de ideias que temos a respeito de Jesus. Não, não. Nós cremos no Jesus que vive. Nós não adoramos, por outro lado, um Deus distante e inatingível, como devo dizer. Isto não é um ataque, não é jogar pedra em outros que creem em diferentes coisas, mas há um grande número de pessoas neste Brasil varonil que, como convicção de fé, dizem que Deus está muito distante dos seres humanos, faz parte do seu cabedal de valores a crença num Deus inatingível. Que loucura! É verdade, é loucura. Que coisa mais estúpida! É verdade, é estúpido no sentido de que não tem sensatez, não tem uso da lógica, porque o Deus dos cristãos está perto. O Deus dos cristãos fez promessas: eis que estou convosco. O Deus dos cristãos nos carrega no colo. O Deus dos cristãos nos estende a mão. O Deus dos cristãos nos levanta quando caímos. O Deus dos cristãos, Ele é um Deus que anda conosco, inclusive no vale da sombra e da morte. Grave isto, meu amado. Grave isto, minha amada. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está vivo. Nós não adoramos um Deus distante, nós adoramos o Deus que está próximo. O que nos distingue de outras crenças é que nós cremos na proximidade de Deus. Não porque nós temos capacidade de chegar lá. Não, não. Mas porque Ele, o nosso Deus, nosso não como propriedade, o nosso Deus se aproxima de nós. Ele é que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Lamentavelmente, pessoas às vezes caem na bobagem de dizer: eu encontrei a Deus. E há uma vaidade, como se eles tivessem feito uma peregrinação e finalmente chegaram lá. Não, não, quem fez a peregrinação foi Deus. Quem fez a viagem foi Deus. Quem caminhou ao encontro do outro foi Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. E isto nós sabemos pela ressurreição. O Deus que vem ao nosso encontro a tal ponto que Ele diz: eis que estou à porta da tua casa. Ele diz isso, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta da tua casa, poderíamos dizer do teu coração, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, gente querida, o Deus dos cristãos é o Deus da proximidade. O Deus dos cristãos é o Deus que vem. Não diz venha, é o Deus que vem. Ele que toma a iniciativa. Ele vem, ele bate na porta, bate insistentemente, querendo entrar na nossa vida. Mas aí já é uma outra história, sobre a qual numa outra oportunidade nós conversaremos. Fiquem conosco, já voltaremos. Wer
nosso programa, decidimos, já há bastante tempo, vocês sabem disto, decidimos que queremos fazer um convite para vocês. O convite para que vocês conheçam mais da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sei que muitos dos nossos telespectadores têm uma comunhão, fazem parte da comunhão luterana, fazem parte desta igreja aqui no Brasil. Mas eu sei também que nós temos muitos telespectadores, porque muitos assim têm me confidenciado, que não conhecem a nossa igreja, que assistem, que ouvem, que participam do programa Decisão, mas a estes nós fazemos o convite. Independentemente da área em que vocês residem, procurem uma igreja de confissão luterana. Nós estamos da Zona Sul à Zona Norte. Eu estou na Zona Sul, na Paróquia São Mateus, no bairro Tristeza, de frente à Praça da Tristeza. E nós, da Paróquia São Mateus, podemos ajudar a vocês a encontrarem as nossas paróquias em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Telefonem para nós, para o 3268-1212, que a nossa secretária Gislaine informará a vocês onde é que nós estamos situados e localizados. Então, venham nos conhecer, venham participar dos nossos cultos, venham participar de uma ou de outra atividade. E vocês perceberão que o nosso compromisso é com o Evangelho de Jesus Cristo, que fala da vitória de Jesus sobre a morte. Até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz de Deus. Amém. Anunciando